Boa noite todo mundo. Motivo dessa live. As pessoas têm muita confusão. Pera aí, vamos entender aqui. Lu, a aula de shot foi maravilhosa no clube. Ai, foi demais aquela aula. Eu também amei aquela aula. A Rose tá falando da aula de shot. É que assim, eu montei uma aula ensinando a fazer um shot por semana lá no clube. E foi uma aula que eu fiz na cozinha, montando, fazendo os shots, organizando tudo. E foi uma aula muito, muito linda. Quem tá no clube já assistiu? Vai lá assistir, já tá lá, tá? Ficou muito, muito legal. Vai ter mais um monte de surpresas. Quem não tá no clube, se inscreve, tá? Como que vocês se inscrevem no clube? Clube do Luciano Bruno Academy. Nossa plataforma, uma plataforma de conteúdo contínuo, não é curso, é uma plataforma. Com um monte de aula. Um monte de aula prática que eu ensino receita, tiro dúvidas. A gente tem encontros mensais, né? Encontros mensais, online e ao vivo, em que vocês podem tirar dúvida. Tá demais o clube, tá maravilhoso. Vocês não podem deixar de assistir. Ó, tem mais gente que já assistiu. Assiste, Renato, vocês vão amar. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vocês estão vendo aí as pessoas falando, porque todo mundo tá amando. E o clube não é só... O clube é para todo mundo. Não é para profissional, é para todo mundo. O clube é para todos. Uma linguagem acessível, uma linguagem que você consegue entender e que você consegue colocar em prática. Por exemplo, na aula de shots, eu enchi a bancada de pozinhos, de raízes, de rizomas e fui explicando como combinava os shots e qual era o propósito de cada shot e fazendo um por semana, explicando de composição, tudo aquilo. Coisas que às vezes aqui no Instagram não dá muito tempo, né? E aí ali eu consigo explicar com tempo. Clube do Luciano Bruno Academy. Então, vocês se inscrevem. Sabe quanto que paga por mês? R$37. R$37, isso mesmo. É para todo mundo ter acesso. E ficou lindo. A Rose colocou, tá maravilhoso. Gabriela, não vejo a hora de chegar ao Meet. Nem eu, Gabriela, dia 8, já tô naquela fase de ansiedade master. Fabi, excelente mesmo. Luciana, vou me inscrever. Se inscreva, Luciana, você vai amar. Tá muito, muito, muito lindo. Muito maravilhoso. Vamos lá. Porque... Menos de... Juliana, esperta. R$37, menos que o segundo Arthur, né? Menos que uma pizza. E é mesmo, gente. R$37 por mês para ter acesso a um conteúdo absurdo. Que é uma forma de a gente ficar mais próximo. Você sempre reclama, Luciano, você não responde meu direct, às vezes eu tenho dúvida. E ali é um espaço para isso. É um espaço para vocês todos tirarem dúvida comigo, perguntarem na aula ao vivo, assistir às aulas. Tem aula de todos os temas. Então, por exemplo, eu vou ensinar como fazer uma cetogênica, como fazer uma low carb, como otimizar o jejum, quais são as estratégias para autoimune, como combinar os tubérculos, como combinar como distribuir gorduras, quais são as estratégias para doenças cardiovasculares, prevenção de câncer, para quem já teve câncer, doenças inflamatórias intestinais, uma série de coisas em que eu vou explicar quais são as condições nutricionais. Vai ser muito maravilhoso. Não sou só eu que dou aula, então convido vários colegas, mas a maioria das aulas são minhas. Vocês vão amar, Quem está acostumado aqui com essa linguagem, está acostumado comigo, com as minhas aulas, que gosta do meu trabalho, não pode ficar fora desse clube, não. Não pode. Não pode porque demorei tantos anos para fazer isso. Sabe quando chega a hora certa? Vocês têm essa impressão na vida? Eu já poderia ter feito, sei lá, isso há anos. Mas eu sempre achava que tem vaga sim para o clube, Gabi. Eu sempre achava que não era a hora. Porque a gente percebe quando é a hora de fazer as coisas, quando não é, né? E no clube eu falei, não, eu quero botar outras coisas pra frente para depois eu gravar as aulas tranquilamente. Jogando preto no branco, antes eu tinha que trabalhar muito para sobreviver, para pagar minhas contas, para sobreviver. Então não tinha tempo para gravar como eu gostaria. O que eu fiz nesses anos? Consolidei minha carreira, estudei muito, coloquei as coisas para frente. Então agora eu consigo fazer mais de uma coisa, eu consigo tempo para gravar, eu consigo tempo para me dedicar. Não dá para ter tudo, gente, não dá para ter tudo. É cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora.
às vezes fala, mas você não faz isso, não faz aquilo. Não, sempre tem a hora. Sempre tem a hora para tudo. E agora eu tô no meu momento mais especial da minha vida, de verdade, tá? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tô no meu melhor momento para dividir qualquer coisa com qualquer pessoa. Então isso é importante, a gente saber o momento que a gente tá para saber o quanto a gente pode dividir. Se a gente realmente consegue dar o melhor da gente naquele projeto. Porque projeto sempre aparece. Sempre, sempre, sempre aparecem projetos, aparecem oportunidades, mas a gente tem que ver o quanto a gente está preparado para cada uma delas. Senão a gente queima a largada. Queima a largada. E no clube eu sempre pensei, eu falei, quando eu começar esse clube, eu tenho que estar muito organizado, porque eu vou ter que gravar demais. Não vai ser esse tipo assim, quando sobrar tempo eu gravo. Não é assim. Não é quando sobrar tempo. Clube para mim é trabalho. Então eu tenho os dias de gravação. Por exemplo, terça-feira o dia inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas, eu gravo pro clube. Segunda-feira eu faço aula. Na sexta-feira eu estudo. Quarta, quinta eu atendo o dia inteiro. Entendeu? Às vezes eu atendo na terça, se a gravação termina vai um pouco mais tarde, às vezes eu atendo na segunda, se eu tenho que fazer o conteúdo mais tarde. Então, é assim que eu me organizo. Não é nada de orelhada. Eu não sou uma pessoa de fazer nada de orelhada. E com plano estratégico. Eu faço business plan para tudo. Não cheguei até aqui na minha vida, não cheguei até aqui de orelhada não, tá? Não ensaio nada, eu vou começar a fazer, vamos ver o que dá. Tem isso não. Lembra que eu falei essa semana pra vocês que na minha vida não existe plano B? Eu faço um plano A muito bem feito pra ele dar certo. Então nunca tem plano B. E o meu plano A nesse clube é ele ser cada vez mais maravilhoso. Mais maravilhoso. Porque agora eu estou organizado em muitos sentidos, para poder me dedicar da forma que eu gosto de me dedicar a algumas coisas. Eu já fiz algumas coisas na minha vida, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, em que eu não tinha muito tempo e eu sempre achava que eu podia fazer mais, sabe? Aquela sensação de que as pessoas falavam, nossa, como ficou bom isso. Eu pensava, nossa, não ficou nada, tá ruim, nossa, precisava ter tempo para estudar mais, para fazer uma aula mais bonita, não sei o que. Hoje não. Hoje eu consigo me dedicar e dar o meu melhor. E quem me acompanha há muito tempo, né? Faz aqui quase 10 anos que a gente tem essa ferramenta aqui, que tem o meu Instagram, né? Vocês percebem que muita coisa foi melhorando ao longo do tempo. Porque a gente vai se dedicando mais. A gente vai fazendo tudo com mais cuidado. E é o momento que eu estou hoje. Estou num momento em que eu faço tudo com mais cuidado e eu consigo entregar muito mais para todo mundo. Então, essa é a hora de fazer o clube. E esse é o momento nosso. Não deixa de se inscrever não, tá? Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que fico insistindo em algo que eu não sei que vai mudar a vida. Então, não deixe de se inscrever porque tá maravilhoso. Nutri Fernanda Sena, queremos uma pós Luciano Bruno. Tua didática é fantástica. Fernanda, eu vou te contar uma coisa. Não vou contar nada não. Mas fique esperta que sua vida vai mudar. Só isso que eu te falo. Tem novidades aí pela frente. Sua vida vai mudar. Se for ao meeting, você vai ficar sabendo disso aí. Vou contar umas novidades muito interessantes para vocês. Muito interessantes. Que vão mudar a nossa forma de fazer. Tá bom? Gratidão a minha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tava montando planos hoje. Hoje foi um dia de atendimento. Todo mundo que atende, eu acho que pensa igual a mim. Quando a gente sai do atendimento, a gente sai com a cabeça fervilhando. A gente sai cansado, mas sai com a cabeça fervilhando de ideia. Sabe, ideia? E de pulga atrás da orelha. Por exemplo, hoje eu estava montando as refeições de café da manhã, almoço, jantar, e eu estava fazendo uma refeição de refeições com controle de carga glicêmica. E aí eu estava explicando para os meus pacientes, isso não foi só com um, foram com vários, para os meus pacientes como se fazia esse controle de forma refinada. Aí quando eu fui explicar de tubérculo, que tubérculo? Batata doce, cará,
inhame, mandioca, mandioquinha, eu vi que existe uma confusão muito grande. E hoje eu testei isso com todos os meus pacientes. Todos eles, que já são meus pacientes, falavam assim, Lu, eu perguntava, mas qual tubérculo você acha que é o mais saudável? Eu pergunto para vocês aqui agora. Qual tubérculo? Tubérculo, tá? Não estou falando de legume. Qual tubérculo? Batata doce, cará, inhame, mandioquinha, mandioca, batata inglesa. Qual que vocês acham que é o mais saudável? Eu não gosto dessa palavra saudável, tá? Vamos pensar por partes, porque todos são saudáveis se a gente souber usar. E aí sempre tem aquela dúvida de, por exemplo, qual seria mais interessante para se fazer controle de carga glicêmica? Qual eu conseguiria colocar mais no prato, né? Então, por exemplo, eu gosto de comer. Tem batata inglesa, batata doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha. Qual eu conseguiria comer mais para controle de carga glicêmica? Qual que vocês acham? Tem gente que já está colocando aí, todos. Na verdade, a gente vai escolher aqueles que têm um índice menor. Para a gente trabalhar a carga. A carga é o índice pela quantidade. Então, o índice glicêmico do cará e do inhame é muito mais baixo. Por exemplo, o índice glicêmico do cará e do inhame é 37. Pensando em 100 gramas. O índice glicêmico é 37 do cará e do inhame. Sabe quanto que é o índice glicêmico da batata doce? 61. Sabe quanto que é o índice glicêmico da batata inglesa? 61. Sabe quanto que é o índice glicêmico da mandioquinha? Vocês sabem disso? Quer ver? Até fiz umas coisas aqui para não deixar de colocar. Cadê? Mandioquinha. Sabe quanto é o índice glicêmico da mandioquinha? 61. Batata doce, 61. Batata baroa, que é a mandioquinha, 61. Batata inglesa, 61. Mandioca. Batata doce e batata inglesa tem o mesmo índice glicêmico. Então, de onde vem essa história que a gente come batata doce para controlar o índice glicêmico? Com batata doce porque a batata doce tem um índice glicêmico menor? Não, isso é um conceito errado, gente. O índice glicêmico da batata doce cozida inglesa é a mesma coisa. Os índices glicêmicos diferentes são do inhame. Inhame cozido é 37. Inhame, cará, 37. Entenderam? A cenoura, por exemplo, a cenoura crua tem um índice glicêmico de 16. A cenoura cozida tem um índice glicêmico de 47. A mandioquinha é 61, tá? Que vocês estão falando aí. Então, pensa. Cenoura crua tem índice glicêmico de 16. Cenoura cozida, a mesma cenoura cozida, tem um índice glicêmico de 47. Por que isso? Por que isso? Por que o índice glicêmico da cenoura vai para 47? Por causa do cozimento, a cocção. Quando você pega uma cenoura crua, a quantidade de fibra que está ali, fibra bem emaranhada, é muito grande. Isso dá um trabalho para o nosso corpo, um trabalho positivo. Então tem que passar pelo estômago, intestino, quebrar aquela fibra para extrair alguma glicose, algum carboidrato dali, tá? Uma cenoura cozida, o cozimento ele vai abrandando, tá quebrando essa matriz vai ficando mais branda, mais amolecida e vai por exemplo, uma cenoura que tinha um polímero grandão, né? Quando ele cozinha, ele vai quebrar em vários fragmentos menores, em oligosacarídeos, disacarídeos, por isso fica mais docinho. Vocês já perceberam que se você comer uma cenoura crua, cenoura cozida e purê de cenoura. Estou falando purê só a cenoura amassada, sem colocar nada. Vocês já perceberam que o purê de cenoura é mais docinho do que a cenoura cozida, que é mais docinha do que a cenoura crua? Por quê? Porque você vai quebrando mais polímero, vai liberando mais açúcar, disacarídeo, óleo, sacarídeo na preparação e vai subir o índice glicêmico. Fica mais doce, sobe o índice glicêmico. É igual a banana verde. A banana verde tem um índice glicêmico muito baixo. Mas a banana madura já tem um índice glicêmico moderado. A banana não tem índice glicêmico alto, tem um índice glicêmico moderado.
Entenderam? Só para vocês entenderem, o índice glicêmico da batata doce, da batata barô, da batata inglesa não é alto, tá? É o índice glicêmico de 61. É o índice glicêmico moderado. O índice glicêmico alto é acima de 70. O índice glicêmico alto a gente considera acima de 70. De 56 a 69 é moderado. Abaixo de 55 é baixo. Abaixo de 55 é baixo. 55 a 69 é moderado. Acima de 70 é alto. Índice. A carga glicêmica, a gente usa a seguinte equação. Índice glicêmico vezes o carboidrato disponível naquele alimento dividido por 100. Carga glicêmica é o índice pela carga, pela quantidade. Dividido por 100. O índice vezes a quantidade dividido por 100. Então, na carga, a gente tem outro parâmetro. Então, numa carga glicêmica, de 10 para baixo é baixa. De 10 a 20 é moderada. Acima de 10, acima de 20 já é uma carga alta, tá? E aí vocês perguntam, Luciano, mas e aí? O que eu tenho que pensar na hora de comer? Eu tô vendo vocês perguntando aí algumas coisas. Deixa eu ver aqui, eu fiz umas... Pera aí, deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão perguntando o índice glicêmico da mandioca. Eu tenho uma pergunta antes disso. Quem tem o índice glicêmico mais alto? Mandioca cozida ou cenoura cozida? Mandioca ou cenoura? Quem tem o índice glicêmico mais alto? Praticamente a mesma coisa. Só que a cenoura é um pouquinho mais alta. A cenoura tem um índice glicêmico de 46. De 47. A cenoura tem um índice glicêmico de 47. E a mandioca tem um índice glicêmico de 46. Entendido? É o índice glicêmico? É abaixo de 55? Então vamos lá. É abaixo de 55? Se é abaixo de 55, é baixo. Se é acima, se é de 55 a 69, é moderado. Acima de 70 é alto. Então, a cenoura, a mandioca, elas têm um índice glicêmico baixo. Então, da onde que tira que é alto? Só que o problema não é o índice, é a carga. Porque você pode pegar uma mandioca, por exemplo, que tem um índice glicêmico baixo, e essa carga glicêmica ser muito alta porque você comeu muito. Então, o negócio é a quantidade do que se come. Por que eu estou falando isso? Sem terrorismo com tubérculo. Sem terrorismo com tubérculo. Se você está fazendo uma dieta de emagrecimento em que você está controlando muito a carga glicêmica, se você está fazendo uma low carb, eu aconselho que você consuma cará e inhame. É mais fácil, é mais difícil errar, tá? Porque cará e inhame tem um índice glicêmico de 37, que é um índice glicêmico baixo. De 36, 37 é um índice glicêmico baixo, tá bom? Os outros já tem um índice glicêmico, os outros tubérculos, a maioria acima de 60, mas ainda abaixo de 70. Então, o que vocês podem fazer? Se vocês comerem, por exemplo, assim, vamos colocar, eu comi 150 gramas de batata. 150 gramas de batata. Eu comi uma refeição de carga glicêmica alta? Sim. Comi uma refeição de carga glicêmica alta, porque a porção foi uma porção muito rica em carboidrato. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Pra vocês terem ideia, hoje, eu vou dar um exemplo dos planos que eu fiz hoje, tá? Eu fiz planos em que eu usei de 80 a 150 gramas de tubérculos no almoço, por exemplo, para alguns pacientes. Os de 80 são aqueles que eu estava fazendo um controle um pouquinho mais refinado de carga glicêmica. E os de 150 eu estava trabalhando um pouquinho mais de hipertrofia, por exemplo. Que não é uma quantidade pequena ainda, tá? Só para vocês terem ideia. E isso, a carga continua baixa dentro daquela refeição. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês ficam fazendo restrição demais da conta, sem precisar. Sabe? Eu tenho medo de comer tubérculo, então eu não como mandioca, não como batata, não como batata doce, só como batata doce. Só como frango com batata doce porque a batata doce tem um índice glicêmico mais baixo. Mentira. Mesma coisa da batata inglesa. Você pagar a inglesa, o Arthur tá colocando aí, na minha você colocou 80. Você tá numa dieta de emagrecimento, Arthur.
Ai, ai, 80 só do tubérculo, mas tem mais coisa. E aí vem a dúvida. Imagina, eu que agradeço. Paciência, eu passei na fila da paciência 500 vezes, isso eu tenho, viu? Isso eu tenho. Só não tenho paciência com gente mal educada e mentirosa. Agora, de resto, tem bastante. Faz 12 anos que eu sou pai, né? A gente, quando é pai, a primeira coisa que a gente aprende é ter paciência, né? A rezar 1000 vezes e falar: meu Deus do céu, respira 550 vezes. É assim, né? Bom, então, nada de ficar tirando tubérculo sem saber por quê, tá bom? Para com esse negócio. Então, você está fazendo são estratégias. Por isso que eu falo muito de estratégia cíclica. A gente não fala assim, ó, tem que comer. Alguém fala para mim assim, não, eu tenho que comer 80 gramas de tubérculo. Isso é mentira. Porque depende. Às vezes você está fazendo uma mais restritiva que você vai comer 50. E às vezes você está fazendo uma hipertrofia mais hard que você vai comer 200. E tá tudo bem. Só que são as estratégias. As estratégias que tem que ser condizentes com o que você está querendo. Então, o que você busca naquele momento? O que você busca? Tá? Não fica difícil pra gente pensar assim. Olha, grande parte, por exemplo, se pegar uma mulher que tem em torno de uma mulher que está treinando, tá, para ganhar um pouquinho de massa, que tá dentro do peso, vamos colocar assim. Sabe quanto varia mais ou menos as quantidades de tubérculo que a gente coloca para as mulheres? De 60 a 150. Fica disso, é difícil a gente colocar mais que 150 numa refeição. Numa refeição, não estou falando por dia, tá? Estou falando numa refeição. É difícil isso. Lu, tem tudo isso no clube? Tem tudo isso no clube. Eu fiz uma aula no clube, muito legal essa aula que eu fiz no clube. Eu gravei ela na terça-feira, ela vai ao ar daqui uns dias, não sei quando. Eu peguei vários tubérculos, rizomas, peguei tubérculo, raiz e rizoma. E estava explicando de carga glicêmica, de combinação, porque para parar com esse negócio de passar fome à toa, entendeu? De ficar deixando de comer sem ter resultado, entendeu? E lá no clube a gente justamente coloca isso para que vocês entendam. E lá você vai, volta, vê as receitas, eu fiz um monte de preparação e coisas simples. Por exemplo, uma outra coisa clássica. Você pensa, por exemplo, assim, tá, eu estou fazendo uma low carb. Numa low carb, eu consigo colocar tubérculo? Eu faço essa pergunta para vocês. Numa low carb, você consegue colocar tubérculo? Consegue. Sabe por que você consegue colocar tubérculo? Porque você só vai ajustar a quantidade. Aí vem aquela coisa, se você é mais comilona, mais comilão, né? Se sente mais difícil de ser saciado e você está fazendo uma low carb, não usa batata inglesa não. Não usa batata doce não. Não usa mandioquinha não. Por quê? Porque você pode comer mais se você usar cará ou inhame. Entendeu? Então, tá fazendo uma low carb, quer comer um pouquinho mais, usa cará e inhame. Por exemplo, se eu vou montar um plano para os meus pacientes, tá? Em que eu coloco 80 gramas de batata doce, eu consigo colocar mais ou menos uns 140, 150 gramas de inhame. E a carga glicêmica vai ficar bem parecida, entenderam? Então a gente consegue colocar quase o dobro de inhame e aí a gente fica mais saciado. Inhame, cará, são ótimas estratégias para saciedade e são tubérculos. Então você pega, por exemplo, assim, cará, inhame, coloca no prato e pega uma colher de sopa de azeite de oliva, tá? Joga por cima, mede, senão você vai ficar colocando um monte de gordura. Coloca uma colher de sopa e um pouquinho de sal, entendeu? Aí você come com um ovinho mexido na hora que acordar, come num pós-treino, o melhor pós-treino que existe. Come num pós-treino. Ou você pode comer num pré-treino inhame, comer uma batata doce ou uma batata inglesa de pós-treino, uma hipertrofia, por exemplo. Faço muito isso. Então, pensa nisso quando vocês forem fazer as refeições de vocês. Pensa no quanto você precisa comer. Eu falo precisa não só nutricionalmente,
mais emocionalmente mesmo. O quanto aquilo vai te saciar, vai saciar a sua fome, o quanto aquilo vai resolver o seu problema da sua fome emocional também, não só sua fome oculta. Então, essa fome, às vezes a gente não resolve colocando 50 gramas de batata, entendeu? E aí fica difícil fazer, aí fica difícil demais fazer. E aí às vezes eu falo, não põe batata não, põe cará inhame. E não é que cará inhame é melhor, não tem essa coisa de melhor. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não tem o que é melhor, existe o que é melhor para você. Se nesse momento você ainda não está acostumado a comer pouquinho, precisa comer um pouco mais, usa as coisas que tem a carga glicêmica mais baixa, que vai te trazer menos impacto glicêmico. E por que eu falo tanto de carga glicêmica? Quando você tem uma carga glicêmica muito alta, um punch de glicose de uma vez, então você tem um monte de carboidrato complexo, mas de digestão fácil. Quando chega no intestino é digerido rápido, a glicose cai de uma vez no sangue. Quando essa glicose cai de uma vez no sangue, a insulina pula. Quando essa insulina pula, é um estímulo anabólico. Então você está fazendo uma estratégia de hipertrofia, com controle de carga glicêmica, esse estímulo é maravilhoso para ganhar massa. Mas se você exceder esse estímulo, você vai ganhar gordura. Então, se não é o momento, você vai ganhar gordura. E quando você controla a carga glicêmica, você vai fazer níveis de insulina mais baixos, e isso faz com que você não tenha esse gatilho de ganho de peso tão rapidamente, principalmente se você já não estiver bem acostumado ou já adaptado à atividade física e essas coisas mais. Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil? O mais fácil para quem está começando, ou para quem gosta de comer, é usar as estratégias, usar um cará, o inhame para poder comer um pouquinho mais. De novo, o cará e o inhame, eles são melhores do que a mandioquinha e do que a mandioca? Não, eles não são melhores. A gente só consegue usar um pouquinho mais porque a carga glicêmica eu consigo fazer uma carga glicêmica mais baixa com uma quantidade maior. Tá? Por quê? Porque no cará e no inhame existem estruturas de carboidratos mais enoveladas, até com mais ramificações, e isso demora mais o acesso enzimático, tá? E libera a glicose mais devagarzinho do que, por exemplo, uma batata inglesa. Entenderam? Então libera bem mais devagarzinho quando o cará e o inhame. E isso não faz pico. Então por isso que vocês me vêm comendo. Eu pedi para minha funcionária essa semana, falei para ela, Márcia, cozinha uma panela para nós, para mim e pro Arthur. Uma panela de cará e de inhame. Então a gente come de manhã, a gente come na hora do almoço. Dá mais ou menos umas 80 gramas. Arthur, você tá aí, Arthur, na live? É que eu tô aqui no estúdio, o Arthur não tá aqui comigo hoje. Dá mais ou menos umas 4, 5 rodelas pequenas de inhame, entendeu? Ou uma grande. É o que dá. Não tem outro alimento ao invés de cará e inhame? Tem muitos. É que eu tô dando um exemplo do tubérculo, entendeu? Isso tudo a gente tá ainda no item tubérculo. Só porque é um item polêmico em que muito se fala, pouco se sabe. As pessoas fazem um pouco de bagunça, sabe? Mas assim, a maioria não tem culpa, né? Não fizeram nutrição, não estudaram química de alimento, não estudaram técnica dietética. Ninguém tem obrigação de saber disso. Nutricionista tem. Agora, quem não é nutricionista tem obrigação nenhuma de saber. E a gente tá aqui para isso. Tá aqui para ajudar. A Dani fez uma pergunta muito boa. Dani, saudade de você. Dani, você não faz ideia. Meu Deus, vou te dar um abraço tão forte que eu vou te quebrar. Adoro você. Dani, minha paciente, ó. 500 mil anos. A Dani está chamando a atenção para uma coisa importante aí. A abóbora e cabotiá. Tem abóbora moranga, que a gente chama lá em Minas, cabotiá, abóbora madura, que é aquela abóbora madura mesmo. Já ouviu falar mogango? Mogango é um tipo de abóbora. Então o que acontece? Mogango. Então a abóbora, ela tem o índice glicêmico baixo, tá? É menor menor que 55, tá? O da abóbora. Menor que da mandioquinha, menor que da batata inglesa, menor que da batata doce,
tem uma quantidade de fibra maior. Mas a abóbora, ela só precisa ficar mais didático aqui, o índice glicêmico é mais próximo da cenoura, 46, 47, mais próximo da cenoura, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, os mais altos, batata inglesa, batata doce e mandioquinha. Depois a gente tem cenoura, mandioca e abóbora, que é mais ou menos a mesma coisa, e depois cará e inhame, que são mais baixos. Então a abóbora está aqui no meio. Se, por exemplo, eu vou fazer uma refeição onde eu tenho uma carga glicêmica para gastar, vamos pensar assim no cará. Eu consigo colocar 150 gramas de cará, tá? Eu consigo colocar 120 gramas, ou, tá? 150 gramas de cará, ou 120 gramas de abóbora, ou 80, 90 gramas de batata inglesa. Então, o que você ou batata doce. O que você prefere? O que você prefere? Comer 80 gramas de batata doce, ou 130 de abóbora, ou 150 de cará. Qualquer resposta está certa, entendeu? É a sua preferência, pode comer qualquer um deles. Só que não é a mesma quantidade. É isso que eu estou explicando para vocês, eu sei que muita gente busca emagrecimento e para não ficar engordando de novo e não ficar restringindo, né? Ah, vou tirar todo o carboidrato e ver que não tem tanto resultado. Porque às vezes tira o carboidrato demais e não tem muita aptidão para fazer tarefas cotidianas, fazer exercício e prejudica demais. Então é de cada um. Por exemplo, eu, Luciano, eu não gosto muito de raiz, nenhum. Não sou fã de raiz, eu como porque tá lá, ok. Mas falo assim, nossa, amo mandioca. Não gosto muito de mandioca. Não gosto nem de mandioca, nem de abóbora, nem de batata doce. Batata doce tem pavor. Batata doce, mandioquinha até que vai. Batata inglesa, ok. Cará inhame, ok. Não amo nada disso. E então, esses aí, eles são tubérculos. Eles estão em outra classe. Uma classe que a gente fica um pouquinho mais atento com o índice carga glicêmico, mas não é para excluir, e sim para ajustar a quantidade. E é aí que é aquela pergunta que eu fiz. Você prefere comer menos ou você prefere comer mais? Depende do que você quer. Depende do que você quer. Você está fazendo, por exemplo, hipertrofia, está cansado de comer, mas precisa comer, às vezes a gente joga uns de índice glicêmico um pouquinho maior para diminuir quantidade. O contrário. Então tem de tudo. O que não existe, ninguém pode falar para vocês assim. Batata doce é mais saudável que batata inglesa. Cará é mais saudável que batata inglesa. Não é. A batata inglesa ela tem mais carboidrato de índice glicêmico e menos alguns oligosacarídeos, alguns carboidratos com capacidade prebiótica, como tem o cará e o inhame, mas ela não é ruim. A gente está pensando no carboidrato. Mas se eu for pensar no cará e no inhame de forma geral, eles são tubérculos que nutrem muito bactérias benéficas. Porque tem uma série de compostos ali, de tipos de diferentes massas moleculares de amidos, estruturas diferentes, alguns oligosacarídeos e massa molecular menor, que vão nutrir bactéria benéfica. Isso é maravilhoso. Então só aí já ganha ponto. Mas em termos de emagrecimento, de jeito nenhum. Depois vocês colocam aí no Google para vocês verem as imagens, tá? Que eu tô vendo gente que não conhece. E quem não vai, veja lá no clube. Eu mostrei tudo isso lá no clube. Vocês estão inscritos no clube, né? Clube do Luciano Bruno Academy. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu gravei aqui no estúdio, montei uma mesa, coloquei todos os tubérculos, fui mostrando cada um, ensinei a associação, ensinei esse raciocínio aqui para todo mundo ver. Bom, então o que acontece? Esses são os tubérculos que estão no índice maior. Tá? Como que vocês escrevem no clube? Vocês vão lá na biografia do meu Instagram, lá no azulzinho. Bate lá no dedo, lá no link. O primeiro que abre é Clube do Luciano Bruno Academy. Você já consegue se inscrever. E o desconto o desconto é até dia 30, vocês pagam só R$37 por mês. É acessível mesmo, é para todo mundo se inscrever. E lá vocês têm tudo isso com detalhe, em aulas organizadas. Então você está procurando uma coisa, você vai lá e assiste o que você quer. Bom, aqui, deixa eu falar uma coisa aqui interessante, ó. Fala sobre FODMAP, vou falar disso, isso é importante. Uma outra confusão que todo mundo faz, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá?
Ah, o cará e o inhame, no Nordeste, às vezes as pessoas confundem, né? Coloca cará e inhame com a mesma coisa, mas são diferentes. São diferentes, cará e inhame. O cará ele tem uma estrutura mais irregular, o inhame ele é mais comprido, mais arredondado. Então, vamos lá. Outra coisa aqui. Já está ativo o clube, já tá bombando. Já tem milhares de pessoas lá assistindo aula. Tem um monte de gente aqui que tá aqui que já tá assistindo. Tá lindo, lindo, lindo o clube. Vai lá, tem um monte de aula lá. Assista a aula de shot. Vai lá ver que eu montei uma aula prática de shot com todos os shots para 7 dias que eu dei exemplo e expliquei a função de cada um. Eu fiz uma aula que eu não sei se já foi ao ar, que é uma aula de estratégias laxativas para funcionamento intestinal, que eu sei que muita gente tem esses problemas. E outra coisa, vocês estavam perguntando aí quando eu estava falando do tubérculo, da mandioca, da abobrinha, berinjela, todos esses têm um índice glicêmico muito baixo. Então, a gente consome uma quantidade muito maior. Muito maior. 150, 200, 250, 300, depende, gramas de cada um. Então, é muito maior. Então, a gente quando vai almoçar, a gente tem que caprichar na quantidade de legume. Colocar 3 legumes diferentes. Por que a gente come legume? Qual o motivo de se comer legume? Oferecer fibras de massa molecular diferentes para estimular bactérias benéficas diferentes. Para fornecer fitoquímico, para fornecer vitamina e mineral. Mas principalmente fornecer fibras de diferentes concentrações. Vocês estão me perguntando da couve-flor. Sabia que couve-flor tem o mesmo... Vocês perguntaram aí, ó. Índice glicêmico da couve-flor. O índice glicêmico da couve-flor é 32. 32. É muito próximo do cará e do inhame. Eu vejo um monte de gente fazendo preparação low carb. Olha que coisa doida. Vou comer arroz de couve-flor porque é muito low. Aí eu penso, e a pessoa ama inhame, ama cará, e tá lá comendo arroz de couve-flor ou purê de couve-flor. Eu penso, meu Deus, por que não come o cará ou inhame que tem um índice glicêmico muito próximo, entendeu? Então não é essa coisa. É que couve-flor é muito maravilhoso e pesa pouco. Então faz volume. Então você faz um arroz de couve-flor, ele pesa pouquinho. O cará e o inhame ele é mais denso, ele pesa mais. Então no prato, se colocar, por exemplo, 150 gramas de arroz de couve-flor e 150 gramas de cará, é uma diferença muito grande. Fica um tanto assim de cará e um tanto assim de arroz de couve-flor. Então, arroz de couve-flor, ele dá um volume muito grande. Entendeu? Ele dá um volume absurdo. Então, é muito bom para quem... Para quem gosta de comer mais. Índice glicêmico da beterraba. A beterraba tem um índice glicêmico de 64. Mais do que todos os tubérculos, entendeu? Então a beterraba é índice glicêmico médio. Então por isso que beterraba cozida a gente não consegue exceder demais na quantidade, porque tem uma grande quantidade, um índice glicêmico maior, porém libera carboidrato mais rápido, libera açúcar simples mais rápido. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Viviane, entenderam? A Viviane escreveu um negócio que eu já vou ler. Pera aí. A melhor parte da aula sobre shots do clube é a hora das caretas e da sinceridade dos sabores na hora que você prova cada um deles. Parabéns, Lu, esse clube é um investimento para a vida. Poxa, que demais. Nossa, imagina eu que dediquei minha vida à nutrição, que estou fazendo esse ano 20 anos de formado, tenho 42 anos. Eu comecei a nutrição com 17. Olha quanto tempo já faz que eu tô nessa história. E imagina pra mim ler isso, entendeu? Isso é resultado de uma vida. Quando você monta um clube, igual eu montei agora, não é o que eu estudei semana passada. É o que eu estudei minha vida inteira. Estudei e pratiquei minha vida inteira. Então chegar aos 42 anos, sei que eu tô novo, tá? Tô novo pra caramba. Mas chegar aos 42 anos com a vitalidade que eu tenho, com o vigor que eu tenho, com a alegria de viver que eu tenho, eu nunca imaginei, porque eu lembro quando eu tinha, 18 anos... que eu pensava, quando eu estava na faculdade, que eu pensava, eu não me esqueço disso. Eu entrei na faculdade, tinha 17. Aí um dia eu estava comentando com um amigo, falei, nossa, tem uma menina na minha sala que ela tem 28 anos. Olha
isso, eu tava achando naquela época, a menina de 28 anos, já tava velha. Eu pensava que uma pessoa de 40 anos era um tiozão, era um senhor. E hoje que eu tenho 42, eu acho que eu sou um meninão, entendeu? Porque eu não me sinto, sei lá, 20 e 30 vai ser a mesma coisa. Eu não me sinto com 42 anos, acho que eu não vou me sentir com 50, 60. E chega, né? E é muito bom chegar assim como eu cheguei. E foram muitos desafios, né? 2 autoimunes apareceram na história toda. Eu achava que ia acontecer, que eu ia morrer mais cedo, que eu ia ter um monte de problema de saúde. Não, não tenho nada. Tô super bem. E é muito bom a gente se cuidar. E quando a gente faz, igual eu tô fazendo, aplico na minha vida, vejo o resultado. Quando eu vim para gravar uma coisa para um clube, fazer uma live para vocês, não é algo que eu estudei aqui no livro. É algo que eu vivenciei na minha vida e que eu vivencio na vida dos meus, que eu vejo na vida dos meus pacientes todo dia. Então, não existe coisa melhor do que a gente se cuidar nessa vida. Eu falo isso toda live, eu falo isso. Não existe gesto de amor mais incrível que é você se cuidar. Você só cuida de alguém quando você cuida de você mesmo. Senão você vai ficar. É aquela bola de neve. Vai cuidar de todo mundo de repente explode um monte de problema em você. E aí não consegue mais cuidar de ninguém. E ninguém cuida de você, tá? Então, isso é muito demais. Então, eu tô muito feliz de ter chegado até aqui bem, que tá com meus 42. Eu quero muito viver muito. Eu gosto muito da vida, mas eu quero viver saudável. Então, eu já falei isso. Quem decide quanto tempo a gente fica aqui é Deus. Mas o que eu puder fazer para minha vida, para a vida dos que eu amo, eu vou fazer. Então, se cuidar é muito bom. Autocuidado. O clube é um clube de autocuidado. Porque vocês precisam aprender isso. É muito ruim a gente ter um monte de expectativa com a nossa própria saúde e não encontrar ninguém que possa ajudar. Mas muitas vezes quem tem que ajudar é a gente mesmo. Que a gente vai para uma consulta querendo resolver todos os problemas de uma consulta de uma pessoa que não te conhece. Então, quando você escuta alguém explicando, igual a gente está fazendo aqui agora, você coloca e fala, opa, acho que isso cabe a mim. Acho que eu estou errando aqui. Você começa a fazer as mudanças, você vai numa consulta, você chega com outro gás, você chega com outra energia, você faz outras perguntas, a consulta é muito mais próspera, muito mais produtiva. Entenderam? Porque que acontece? As pessoas não sabem se cuidar, não sabem fazer o essencial. E eu digo, às vezes eu encontro alguém na rua e falo, nossa, Luciano, nossa, verdade, você tem 42 anos. Eu fico pensando, por que você fala isso? Porque será que é elogio, né? Será que é elogio a gente aparentar que tem menos idade? Não, eu falo muito da minha idade porque não é problema nenhum. Aqui tem linhas aqui, ó, que carregam uma história. Então a gente tem que ter muito orgulho da idade que a gente tem e viver cada ciclo. Viver cada ciclo. E saber cuidar. Nos cuidarmos em cada ciclo. Esse é o propósito. E lá no clube eu ensino isso. Como que você vai fazer uma cetogênica? Nada substitui uma consulta com um profissional, não é isso? Aí você fala assim, mas tem um monte de profissional fazendo clube. Tem muito, porque eles veem o profissional, ele quer ver alguém fazendo na prática. E aí ele fala, nossa, vou fazer isso, nossa, adorei essa receita, nossa, adorei esse insight. Para o profissional é maravilhoso. E para o leigo é incrível. Porque é uma oportunidade de alguém tocar num assunto que não se toca com... Só que eu sou um profissional idôneo. Então qualquer coisa que eu ensine é com o propósito de ajudar. Porque no clube não existe patrocínio. Falei isso já para vocês. Não existe patrocínio. Então eu não vou falar de uma marca ou de um produto porque alguém me pagou para isso. Não. Qualquer coisa que eu mostrar ali é porque é bom. Então sabe quando você... Ufa, aqui eu posso confiar? Em tempos de tanta publicidade... A gente sempre desconfia, né? Será que tá falando? Será que esse menino toma isso mesmo? Será que essa menina toma esse negócio mesmo? Será que esse negócio funciona mesmo? Porque a gente sabe que existe isso é trabalho para muita gente. Eu conheço muita gente que trabalha com isso e que é 100% honesto, mas conheço também gente que não é. Então, quando você está num clube idôneo, você não precisa desconfiar. Por que está me explicando isso? Não é? Por quê? Por que está querendo fazer isso? Não estou querendo fazer nada. Só estou querendo te ensinar. Então ali é um lugar que você respira, fala, deixa eu aprender uma coisa aqui. Não que eu seja melhor que ninguém, tá? Não é isso. Mas o propósito é outro. O propósito é outro. Não existe essa coisa de patrocínio ali. Nenhum. Então qualquer coisa que tiver ali é puramente para você saber
escolher. Para você saber fazer uma lista de compra, para você saber montar uma receita. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Vocês sabiam que dá para fazer risoto com carga glicêmica moderada? Ô, gente, tem coisa mais gostosa que risoto. Eu sou apaixonado por risoto. Toda vez que vai alguém em casa, ou que eu quero agradar Arthur, eu faço risoto. Por quê? Porque é muito gostoso. Só que o meu risoto é um risoto... um risoto diferente. Um pouco diferente. Luciano, você poderia palestrar na semana da USP. Vou com o maior prazer do mundo. Adoro o pessoal da USP. Mas prazer demais. Entre em contato com a minha produção, com a minha assessoria, que eu vou ter o maior prazer de ir. Vou feliz da vida. A gente só precisa achar um horário para isso. Mas o interesse existe. Então, o horário é mais fácil. O horário não existe quando a gente não tem interesse. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu pegar uma castanhinha aqui. Vamos pensar aqui. O que eu tava falando? Perdi. Foi responder um negócio, tá vendo que eu não posso fazer muita coisa ao mesmo tempo? Deixa eu tomar minha água, quantas vezes refresco a minha memória, que eu ia falar alguma coisa importante. Lembrei. Meu risoto. Vamos lá no meu risoto. Já tava lá, tá querendo esconder o segredo do risoto, Luciano Bruno. Não, é assim. Bom, eu faço risoto com vinho, tá? Vamos lá. Como que faz risoto? Manteiga. Você coloca o arroz arbóreo. Eu coloco 1 xícara de arroz arbóreo e 1 xícara de pseudo-cereal, tá? Algum pseudo-cereal. Quinoa, amaranto, trigo sarraceno. Tem os truques que eu ensinei lá no clube. E eu fiz um risoto, eu coloquei aspargos, eu coloquei cogumelo. E tinha muita gente da produtora aqui. A gente tava em 4 pessoas. E eu fiz o risoto, eles lá gravando. Eles estão gravando, eles ficam lá quietinho. E eu comecei a fazer o risoto. Começou a vir cheiro. Nossa, até que tá cheiroso. Tipo, até que tá cheiroso. Ou seja, eu já pensei, ixi, tô pensando que é ruim. Aí terminou a gravação, a gente sempre come. Eu falei, vamos comer, gente. Todo mundo pegou eles. Pelo amor de Deus, que risoto é esse? Que delícia! Gente, que delícia de risoto. Eu tinha feito risoto e eu ensinei a fazer peixe no papelote. Adoro fazer peixe no papelote, que acho muito fácil. Muito fácil, não suja nem a assadeira direito. Aí eu fiz peixe no papelote, risoto e uma salada maravilhosa com meu molho de kefir, que eu amo. Eu expliquei tudo lá no clube. Daqui a pouco essa aula vai ao ar, tá? Já tá lá no ar. Vai ao ar. Aí eu fiz o risoto e eu não coloco essas coisas. Gente, quem coloca creme de leite no risoto não sabe fazer risoto. Quem coloca leite, qualquer coisa, não sabe fazer risoto. Risoto não é isso. Você mexe sem parar para destrinizar bastante e ficar aquela coisa mais geleificada, tá? Formar gel. E isso quem faz arroz arbóreo, não se põe essas coisas em risoto. Pelo amor de Deus. Alguém, às vezes eu vou em algum lugar e tem que pôr creme de leite. Quê? Não faz risoto de jeito nenhum, faz isso não. Então, eu fiz um que ficou incrível. Com pseudo cereal, arroz arbóreo, aspargos e cogumelo. Todo mundo comeu e falaram assim, Luciano, esse é o risoto mais gostoso que eu já comi na vida. Todo mundo que estava aqui na produção falou isso. E é uma coisa boba, com carga glicêmica baixa. Mas tem vinho. O que acontece com o vinho quando você coloca no risoto? Risoto tem vinho? A pergunta é essa. Vai vinho. Vinho branco na preparação do risoto. Mas risoto tem vinho? Risoto não tem vinho. Porque o álcool evapora. Quem que evapora quando você mexe? O álcool. Então fica só o resíduo, o gosto do vinho, sem álcool. Então não tem álcool. Evapora tudo. Então não tem risoto tem álcool? Não tem. É igual quando você coloca própolis no chá. Se você coloca 10 gotas de própolis num chá quente, não tem mais álcool. O álcool evapora. Luciano, eu sou gestante, eu estou tomando um chá de camomila. Eu preciso tomar própolis aquoso porque me falaram que eu não posso consumir álcool. Não, você pode consumir o própolis alcoólico. Pode no chá quente. Pega um chá de camomila quente, vai lá, coloca 10 gotas de tintura de própolis alcoólico, o álcool evapora. Então, não tem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. Não coloque queijo em risoto. Não se coloca queijo em risoto também. O queijo a gente coloca à parte. Rala um parmesão bem maravilhoso, um grana padano bem maravilhoso. Deixa ali, coloca na hora de servir, mas não se coloca queijo em risoto. Nada disso. E um outro segredo é deixar ele mais molhadinho. Ele fica mais molhadinho, que só de colocar no prato ele já muda, e tem que comer na hora. Não pode esperar 15 minutos.
É da panela pro prato pra mesa. Então é isso, isso tem que ser. E eu já falei bastante lá no clube. Daqui a pouco vai essa aula vai ao ar. Você usa caldo de legumes para cozinhar do arroz? Não, não uso. Eu uso o caldo do legume que eu estou fazendo. Por exemplo, o risoto que eu fiz aqui era de aspargos com cogumelo. O que eu fiz? Sabe aquele talo do aspargos? O aspargos é desse tamanho. Tem um talo meio branco que é ruim, né? Ele fica meio duro, ele tem muita fibra e você vai comer aquilo incomoda. Aí o que eu fiz? Cortei os talos. O aspargos é desse tamanho. Eu cortei o talo assim e cortei num monte de pedacinho e fervi. Fervi por um tempão. Deixei, sei lá, 40 minutos fervendo aquilo. Aí depois eu ia colocando essa água de aspargos e cogumelo. Tinha cogumelo e aspargos. Eu cortei alguns cogumelos e joguei lá dentro. E eu fui usando essa água do aspargos e cogumelo para ir fazendo o risoto. Vocês não têm ideia, do quanto é gostoso. Qualquer risoto que você comer em restaurante que se faz risoto, não tem queijo não, tá? O queijo é servido na hora. Se tem algum é porque não fez a receita original. Mas assim, não existe isso, não vai. Se você gosta de colocar queijo no risoto, coloque, não tem essa. O que vale é o que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de colocar depois, eu gosto do prato, mas eu não gosto de muita coisa assim, eu gosto de sentir. Por exemplo, você coloca o queijo no risoto e mexe, você tira o gosto do resto todo. Então acho que cada coisa tem seu gosto. Você tem que provar, morder, sentir o aspargos al dente, o gosto do aspargos, do cogumelo. Quando você pega o risoto, você sente o gostinho de um mix de coisas. Então é muito demais. Eu amo cozinhar. Eu acho que uma das maiores expressões de arte é cozinhar. E amor. Não tem coisa mais incrível do que cozinhar. A gente cozinha porque a gente ama, né? Quando a gente cozinha por obrigação, sai tudo um desastre, sai tudo mais ou menos. Então não funciona mesmo. Entenderam? Um exemplo simples de coisas que a gente faz e que vai fazer diferença demais. Imagina, fazer um risoto com pseudo cereal. Fazer um risoto de carga glicêmica baixa, é possível isso? Fica gostoso. Fazer um peixe no papelote com salmão, fica bem molhadinho, mais cozido. Fazer fazer uma salada com molho de kefir. Gente, o molho de kefir ou de iogurte é coisa mais maravilhosa. A diferença do kefir e do iogurte são as cepas que se usa, né? Então, o kefir que eu uso tem, não sei se não me engano, 11, 12, 13 tipos de bactérias diferentes. É maravilhoso. Tem no mercado. É o único que eu vejo no mercado. Então, e outra coisa, Bone Broth caseiro. O Bone Broth caseiro, Bone Broth é caldo de osso. Então você pode pegar caldo de qualquer, você vai fervendo, cozinhando, você pode fazer fundo. Fundo, sabe aquilo que vai grudando na panela, você vai lavando com água quente? Aquilo é fundo. Então você pode fazer fundo. Eu faço muito, eu vou ensinar lá no clube. Tem uma aula que a gente vai gravar, não sei se semana que vem a outra, em que eu vou ensinar a fazer caldo de legumes, caldo de carne, caldo de frango, de uma forma para vocês armazenarem, entendeu? Para quando for fazer essas coisas, porque não dá para usar esses caldos que vocês acham no supermercado não, tá? Isso aí é muito ruim. Minha avó fazia caldo de mocotó para fazer um monte de coisa. Bom, outra coisa que vocês perguntaram para mim foi das estratégias Low FODMAP, para a gente não se estender demais. As estratégias Low FODMAP, vocês me vêm fazendo muito, porque eu tenho muita gente que me procura porque tem distensão abdominal. Tem uma aula dessa lá no clube. Eu vou ensinar vocês a fazer um dia inteiro Low FODMAP lá no clube. E o dia inteiro. E vou ensinar o protocolo inteiro. E depois o mais difícil, que é reiniciar. Tá? E os 7 pilares da reprogramação epigenética, da reprogramação do intestino. Então, o que acontece? A dieta Low FODMAP, ou protocolo Low FODMAP, é um protocolo em que se tem a exclusão e a substituição de tudo que fermenta demais. E aí, nesse protocolo, a gente tira tudo que fermenta muito por 1 ou 2 meses. O protocolo é de 2 meses. Só que tem gente que não aguenta fazer. Então a gente às vezes faz por 1 mês. E tem coisas que às vezes fica difícil voltar. Por exemplo, eu já fiz Low FODMAP e vocês sabiam que eu cozinho sem alho e sem cebola? Na minha casa, se abrir a geladeira lá em casa agora, não tem nem alho nem cebola. Por que não tem alho nem cebola?
Porque eu viro um balão se eu comer alho e cebola. Eu tenho muita distensão abdominal. Fica desconfortável, sabe? Um negócio horroroso, não dá certo. E eu fiz protocolo Low FODMAP. No protocolo Low FODMAP a gente tem que tirar 100% do alho e cebola. Low, baixo. FODMAP é a abreviatura de mono, óleo, disacarídeos e polióis que fermentam. FODMAP é essa abreviatura, tá bom? Traduzindo, alimentos que fermentam muito. Ingredientes que fermentam muito. E a gente tem que tirar tudo que tem xilitol, tudo que tem eritritol, tudo que tem maltitol. Não pode comer essas coisas. A gente tem que tirar tudo que tem algumas fibras que fermentam muito, tá? E o alho e a cebola tá nessa classificação. E eu nunca mais, eu não consigo colocar direito alho e cebola. Eu deixo o alho e cebola para comer quando eu vou comer fora. Eu não pergunto. Assim, quando eu vou jantar fora, tem alho e cebola? Não, eu como, normal. Levo uma enzima e chego em casa e tomo uma tintura. Façam isso, porque senão pesa. Agora minha casa, não existe nem alho e cebola porque não faz bem pra gente. Ah, é errado cozinhar com alho e cebola? Tem nada de errado. É que você pode melhorar demais a sua distensão abdominal tirando alho e cebola. Então muitas vezes se eu vou comer fora que tem alho e cebola, eu chego em casa, lá no restaurante, eu tomo uma enzima, tem enzima no mercado, vários tipos de enzima, eu mando fazer na manipulação, eu crio umas formulações de enzima e tomo uma tintura de alcaçuz. A hora que eu chego, pego um pouquinho de água e pingo umas 60 gotas de tintura de alcaçuz e tomo, tá? Tintura é a solução alcoólica, isso tem na farmácia de manipulação. Você fala, quero uma tintura de alcaçuz. Essa tintura de alcaçuz é um concentrado de alcaçuz alcoólico. Então você pinga, toma isso, melhora absurdamente, tá? Então eu não consegui muito ter sucesso retornando alho e cebola. Mas outras coisas eu consegui. Tubérculo, por exemplo, vários tubérculos eu tive que diminuir na Low FODMAP e deu muito certo. Por exemplo, vocês sabiam que quando a gente está fazendo o protocolo Low FODMAP, a gente não consome água de coco, a gente não consome tâmara, a gente não consome damasco, a gente não consome alho, cebola, cogumelo, com exceção do shimeji, cebolinha, o bulbo da cebolinha. Tem que tirar tudo. Ervilha, feijão, a gente tem que tirar tudo, porque senão a gente não consegue controlar a produção excessiva de gases. Tem que tirar cuscuz, viu, nordestino? Na dieta Low FODMAP tem que tirar cuscuz. Trigo, aveia, uma interrogação, às vezes é difícil. Tem que tirar castanha de caju, tem que tirar pistache, tem que tirar hummus, tem que tirar soja, tem que tirar tofu, tem que tirar todos os adoçantes, xilitol, maltitol, eritritol, sorbitol. Fala, meu Deus, mas o que vai sobrar para eu comer? Só dá muita coisa. Então, numa Low FODMAP você pode comer abacaxi, coco fresco, kiwi, laranja, mamão papaya, maracujá, melão, morango, mirtilo, tamarindo, uva. A gente define quantidades de banana e de abacate, pode comer abobrinha, abóbora, selga, aipo, alface, espinafre, couve, chicória, berinjela, inhame, nabo, pepino, broto de feijão, rabanete, repolho, rúcula, tomate, vagem, tudo isso pode. Tá vendo? Então não é uma coisa que você tem que tirar tudo. Sobra muita coisa ainda. Só que tem coisas que são estratégicas para tirar, senão você não resolve esse negócio de distensão abdominal. Esse negócio não resolve, viu, gente? É muito difícil consertar a distensão abdominal. Muito difícil. Ó, minha mãe chegou aí na live. Oi, mãe! Tá prestando atenção aí, mãe? É muito difícil tirar, diminuir essa distensão. Eu tenho paciente que convive com distensão abdominal há anos. Atendi uma paciente que hoje é minha amiga, uma querida, essa semana. Ela falou, Lu, a única coisa que eu quero é resolver minha distensão. Eu falei, nós vamos resolver. Botei um protocolo para ela lá, falei, vamos fazer esse protocolo, que eu não me chamo Luciano Bruno se você não resolver essa distensão abdominal. Mas nós temos que ter muita, como fala? Muito foco. Pensar que são 2 meses que vão acabar, mas que vai melhorar. Só que depois a gente vai voltando as coisas aos poucos. Vai voltando. Vamos voltar agora, vamos começar a usar cebolinha de novo.
Ah, vamos colocar de sobremesa uma tâmara, e tentando aos poucos. Mas são 2 meses que a gente tem que tirar, porque tem gente que acorda com a barriga sequinha. Ao longo do dia vai ficando aquela barrigona, chega no final do dia, você olha assim e fala, gente, que barriga é essa? Parece que está grávida de 5 meses. É o que mais acontece. É porque você está comendo coisa que está fermentando demais, você nem sabe. Você está comendo coisa que não é para você. Então, no protocolo Low FODMAP, a gente tira porque você tem tanta bactéria esquisita que você tem que mudar a composição. Você tira esses alimentos para mudar o seu bioma intestinal. E aí depois você vai voltando aos poucos. Você inclui, por exemplo, você tirou alho. Você fez 2 meses sem alho. Aí 2 meses depois, uma vez por semana você põe alho. Uma outra vez, aí depois passa 2 vezes na semana e vai prestando atenção. Se você percebe que não está muito bom, dá uma segurada a mais. Então é assim que a gente faz, entendeu? Isso é um protocolo muito maravilhoso, que é o protocolo Low FODMAP. Ele funciona muito para quem tem tendência a ter distensão abdominal. Mas toda distensão tem que ser avaliada. Se não tem uma SIBO, que é uma síndrome do supercrescimento bacteriano. Então tem muita coisa para investigar. Mas no geral, funciona pra caramba. Lá no clube, vocês vão poder tirar muitas dúvidas comigo sobre isso, tá? Então tem uma aula gigante que eu vou explicar, teoricamente, mostrar onde aumenta, onde diminui, o que acontece no intestino, E depois nós vamos para a cozinha e eu vou fazer com vocês várias receitas Low FODMAP. Mostrar, por exemplo, eu quero fazer um bolo. Qual a melhor coisa para adoçar se eu não posso usar adoçante? Tem. Eu vou fazer uma panqueca. Qual a melhor farinha para fazer a maior... Não, tem de tudo. Aí eu vou explicar tudo para vocês lá no clube com calma. Quem não está inscrito no clube, se inscreva, tá? Como faz para ser do clube? Perguntou a Lu. Lu, como que você faz para se inscrever no clube? Você vai lá no meu Instagram, lá na biografia, no azulzinho, bate o dedo e tá lá, Clube do Luciano Bruno Academy. Você vai, se inscreve, você vai pagar R$37 por mês, a gente fez para ser mais acessível, e você tem aulas semanais, a gente vai colocando, já tem muita aula lá, mas toda semana, essa semana, amanhã já vai ter mais um monte de aula nova. E toda semana a gente vai colocando aula nova, e uma vez por mês a gente faz um encontro nosso, só a gente no clube, online e ao vivo, em que vocês vão tirar dúvida comigo e a gente vai discutir os assuntos. O acesso, você faz uma assinatura anual, então você tem o acesso o ano inteiro. Quando você renovar, lá na hora que acabou o teu acesso, você renova de novo. E aí você tem acesso a tudo, você não perde. Então, por exemplo, você acessou o clube hoje. Daqui a um ano venceu sua assinatura, você faz de novo. Você vai perder as aulas do início? Não, fica tudo ali salvo. Então você tem acesso a tudo o tempo inteiro. Você só tem que fazer a sua renovação. Tá? Não tá, se tiver difícil, pede ajuda lá no suporte, manda e-mail lá pra gente, tá todo mundo a postos lá para ajudar, tá bom? Todo mundo a postos lá para ajudar. Não deixa de fazer inscrição não, porque esse valor promocional, ele vai ser até só dia 30, que é esse valor de R$37. Então não perca isso não, porque você garante R$37 pro ano inteiro. E é algo que você vai perceber que vai ser o melhor investimento da sua vida. Algo que todo mundo que tem um celular que agora tem condição de ter e que vai mudar muito a sua forma de enxergar a saúde. Tá bom? Isso. Você vai fazer dessa forma. Uma assinatura anual e vai ser maravilhoso. Quero melhorar minha saúde. Assinando seu curso, vou de 0 a 10, sendo uma aluna participativa. Vai bombar, vai ser incrível, R$37 por 12 meses. Então esse valor, você faz a sua assinatura e vai pagar R$37 por mês. Aí no ano que vem, renova. E se você, por exemplo, Luciano, eu quero... muita gente faz isso. Eu quero garantir esse preço por 2 anos. Sabe que dá? Você vai lá, assina por 1 ano. Pagando 37 por mês. Terminou, você vai lá, assina de novo. Não vai cobrar 2 vezes. Não, na hora você já vai ter 2 assinaturas. Garante esse ano e o próximo. Garante 2 anos nisso aí. E a gente já identifica. Aí você pode só mandar uma mensagem. Olha, eu quero por 2 anos que eu quero aproveitar esse preço baixo aí. Isso pode também, tá? Estou amando o curso. Parabéns. Obrigado. Eu que estou amando fazer isso.
Falei pra vocês, chegou a hora, né? Sempre chega a hora. E chegou a hora de poder compartilhar o máximo possível com vocês. Aproveitem lá o clube, viu? Tem muitas aulas lindas. Eu vou deixar a live salva assim. Vegetariana tem que participar. A Alessandra Lúlio vai dar aula. A Nath Lúlio vai dar aula. A André Henrique vai dar aula. A gente vai fazer um monte de receita vegetariana. Tem tanta gente maravilhosa que eu não vou contar, que vai cozinhar comigo. Nós vamos fazer receita. A Alessandra Lúlio vai ensinar toda a base do vegetarianismo. A Nath Lúlio vai ensinar um monte de receita incrível. A André Henrique um monte de receita incrível. Então é muito maravilhoso. Vale muito a pena. Para estudantes de nutrição vai ser demais. Demais, Lília. Estudante de nutrição, nutricionista, tem muito nutricionista fazendo. Porque eles querem ver prática. É um colega mostrando prática. E você, estudante, você vai ficar louco, vai querer formar amanhã. E é muito bom para você, estudante, porque é uma visão muito prática da nutrição, tá bom? Vocês vão amar. O livro de chás, estou vendo vocês, segunda vez que eu vejo essa pergunta, vocês encontram no site da Arte Ensaio. Coloca o Google, Arte Ensaio, você vai ter acesso ao livro de chás. E tá demais. Vocês vão amar. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Obrigado. É para todos, né? Para todos. Todo mundo entende. O grande foco é a pessoa que quer mudar o estilo de vida, independente da formação. Ah, mas eu sou advogado. Ah, eu sou professor. Eu sou recepcionista. Todo mundo entende. Porque eu explico com calma, com paciência, com exemplo. A gente vai para a cozinha. Todo mundo aprende, tá bom? Aprende mesmo. E conhecimento liberta. Vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. A gente se vê lá no clube, tá bom? Eu vou deixar a live salva sim, mas posso pedir uma coisa? Vai lá comentar, é muito importante. Cumpre o combinado, hein? Eu faço as lives, mas peço para vocês ir lá comentar. Essa é a sua contrapartida. Então eu vou deixar salvo lá na minha área. Você vai lá, comenta qualquer coisa, só para o Instagram entregar um pouco mais da minha live, senão eles não entregam direito. Senão parece que a live não foi relevante. Então peço só que vocês vão lá comentar. O clube é no YouTube? Não, o clube não é no YouTube não. O clube é na nossa plataforma maravilhosa. Depois eu te mostro. A plataforma é linda. É nossa plataforma própria. Não é YouTube, não é Hotmart, nada disso. É a nossa plataforma que você vai abrir e você vai falar: que coisa mais linda, que coisa mais didática. É muito, muito lindo. Tá certo, gente? Então eu vou deixar salvo isso até dia 30, R$37. Não deixa de fazer não, tá? Isso é promoção mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelas essas palavras que vocês estão escrevendo aí. E a gente se vê lá no clube, tá? Beijo grande. Vai assistir a aula lá agora. Vai assistir a aula lá agora. Tem um monte de coisa maravilhosa lá. Lu, tá muito chique lá na plataforma. Tá chique mesmo, gente. Essa plataforma tá demais. A plataforma tá linda. Vocês vão ver. Quando vocês abrirem a plataforma, vocês vão falar: ei, Luciano, não brinca em serviço não. Tá muito lindo. Nós trabalhamos muito. Eu, Arthur, Rafael, trabalhamos nessa plataforma. Vânia, trabalhamos loucamente para ficar da qualidade que tá. Então, se as coisas que eu faço ficam boas, é porque eu tenho um time maravilhoso. Não faço nada sozinho. A gente se vê lá no clube, tá bom? Vai lá comentar a live, que eu vou deixar salva. Vocês querem que deixe salva, né? Beijo grande pra vocês. Obrigado!